A volta dos que não foram. Como dar fruto na velhice? A lei revela o pecado. Olá, eu sou a Solange Lima, esse é o Estudo das Escrituras. Hoje iniciamos um novo livro, livro de Esdras. Esdras é a exata continuação da história que foi sendo narrada em 2 Crônicas. Ontem encerramos 2 Crônicas lendo que Ciro, rei da Pérsia, dominou a Babilônia, que havia escravizado por 70 anos, exilado por 70 anos o povo de Jerusalém, e Ciro dominou a Babilônia e agora libertou o povo para voltar para Jerusalém. E o livro de Esdras começa exatamente deste ponto, cumprindo-se uma profecia dita pelo profeta Jeremias. O rei Ciro foi direcionado pelo Espírito Santo, tomou entendimento de que precisava mandar de volta o povo para Jerusalém. E dentro desse contexto, eles passaram 70 anos no cativeiro. Obviamente, dentro desse espaço de tempo, nasceu uma nova geração. Por isso, a volta dos que não foram. Esse povo, boa parte do povo, nasceu lá no cativeiro, mas claro, eram considerados judeus. Naquele contexto, era contado como a família. Por isso fala-se Abraão como pai, e aí vem Isaac, Jacó e é filho de Abraão. Todos são filhos de Abraão. Sempre era contado como o primeiro, o cabeça, o patriarca, e todos os outros são chamados filhos. Então mesmo quem nasceu na Babilônia eram filhos daquela família lá de Jerusalém. E aí é o momento onde você vai entender o porquê de Crônicas, o porquê das genealogias. No primeiro livro de Crônicas, teve toda uma relação, vários e vários capítulos, que o cronista se dedicou a fazer uma genealogia bem específica, bem detalhada. Agora você vai entender por quê. No retorno para Jerusalém, as famílias precisavam voltar cada um para a sua cidade. Eles iam ter que reconstruir tudo de novo, ter todo o trabalho, não era sobre estar tudo arrumadinho aqui, foi tudo destruído. Eles iam ter que arrumar tudo de novo. E um detalhe, um parêntese, algumas pessoas não foram cativas para a Babilônia. Eles levaram para a Babilônia pessoas que pudessem dar frutos, render mão de obra. Um grupo de pessoas pobres ou que eram tidos como pessoas que não dariam nada, não teriam nada para oferecer, ficaram em situação de extrema pobreza lá em Jerusalém, com tudo destruído. Agora, esse povo que está voltando vai reconstruir, volta com a missão de reconstruir tudo, de erguer o templo, juntar material para isso, levantar recursos. Porém, cada um tinha que estar dentro da sua cidade, dentro da sua família. Por isso, a importância da genealogia. E na leitura de hoje de Esdras, já aparece lá algumas pessoas que não puderam, por exemplo, fazer parte da família de sacerdotes, porque eles não tiveram como provar, através da genealogia, que eram herdeiros daquela família. E então perderam o seu direito. E então Esdras abre o livro falando deste mandamento do rei Ciro e depois já traz a lista dos que voltaram. Zorobabel foi a pessoa responsável por conduzir este povo de volta a Jerusalém. Assim como muitas pessoas permaneceram em Jerusalém e não foram cativos na Babilônia, agora, na volta para Jerusalém, aconteceu o mesmo. Muitas pessoas não voltaram para Jerusalém por escolha. Estavam bem, foram estabelecidos. Algumas pessoas que não voltaram, a rainha Esther, o profeta Daniel, mas tudo tem um propósito de Deus. Então Esdras faz a relação daqueles que voltaram por famílias. Então ele coloca lá, filhos de fulano, filhos de ciclano, e vai dando o nome dos filhos, e aí você vê que tem 100 filhos, 200 filhos, mas porque é sob um patriarca e aí toda a descendência dele. Deus foi muito generoso com o seu povo. Aqui no livro de Esdras está sendo cumprida uma profecia. A Babilônia iria pagar pelos seus erros como pagou. Acabou sendo deposto o rei da Babilônia e o rei da Pérsia, Ciro, tomou as terras para si. E assim o povo de Deus pôde voltar para o seu lugar e voltaram com riquezas. Enquanto estiveram na Babilônia, embora estivessem cativos, Deus permitiu que eles prosperassem, tivessem filhos, tivessem herdeiros, tivessem gado, e eles estão levando tudo com eles. Inclusive, o rei Ciro fez questão
de separar todos os ouros, todos os tesouros do templo, as bacias, os utensílios, tudo que foi saqueado do templo do Senhor, Ciro mandou tudo de volta. O povo de Deus está de volta agora à sua terra e vão ter bastante trabalho pela frente. Então, bem-vindo ao livro de Esdras. São 10 capítulos onde vamos ver essa história da volta do povo para Jerusalém e como eles vão fazer para reconstruir tudo. Salmos. Estamos concluindo hoje o Salmos 92 com um olhar muito interessante sobre a velhice. Como dar frutos na velhice? É possível dar frutos na velhice? Muitas pessoas têm o entendimento de que quando alguém chega na velhice, não tem mais nada a oferecer, não podem dar mais frutos. Mas o que a Bíblia nos mostra é o oposto disso. Na velhice, a pessoa dá muitos frutos, desde que essa pessoa tenha mantido a sua vida na presença do Senhor. É isso que o final do Salmos 92 está trazendo. Ele diz que os justos florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano. Eram árvores muito importantes naquele contexto. A palmeira crescia, era longa. Era sobre as suas folhagens verdes que eles estavam se referindo. O cedro era sobre a força da sua madeira. Então o salmista está propondo aqui uma velhice sadia, fortalecida. Alguém que tem não só frutos para dar, mas tem vigor. Mas ele ressalta que essa pessoa foi plantada na casa do Senhor. Estando plantado na casa do Senhor, florescerão. E então ele conclui: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes. Daí a comparação com a palmeira e o cedro do Líbano. Mas há uma razão para essa velhice vigorosa, que é o verso que encerra os Salmos. Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Para você que já está com a idade avançada e acha que não tem nada mais a oferecer, saiba que você é chamado pelo Senhor para continuar dando frutos, para continuar proclamando a misericórdia, a bondade, o amor do Senhor e passando a experiência que você adquiriu conhecendo ao Senhor ao longo da sua história, ao longo da sua caminhada. Você tem muitas experiências para compartilhar, para contar. Então use isso, não se aposente do ministério espiritual, continue a obra, continue frutificando. Romanos. Estamos acompanhando o apóstolo Paulo instruindo especificamente nesses primeiros capítulos os judeus que congregam com os gentios na cidade de Roma, na igreja de Roma. E claro que apesar dele falar muitas vezes de uma forma incisiva, é em amor. Paulo é firme nas suas palavras, mas ele está instruindo esse povo justamente porque ele acredita que eles precisam dessa instrução, porque ele começa a carta falando da fé desse povo que chegou ao conhecimento dele, o quanto eles estão trabalhando, frutificando. E no texto de hoje, ele está falando da justificação pela fé, reforçando para os judeus que não é porque eles são judeus, não é porque eles são circuncidados, não são pelas obras que eles alcançam a salvação. E ele diz que ambos estão em pé de igualdade a respeito, acerca do pecado, tanto judeus quanto gentios. E ele fala claramente que nenhum homem se salva, nenhum homem está livre do pecado. E diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Precisam de Deus para serem libertos do pecado. E usando a lei, sob a qual os judeus eram tão apegados, ele diz que a lei vem trazer uma luz sobre o pecado. A lei revela o pecado, expõe o pecado, por uma razão muito simples. Se eu não sei que isso é errado, eu não reconheço que isso é pecado. E como eu sei que é errado? A lei me diz que é errado. Por isso, Paulo está dizendo que a lei revela o pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou, diz Paulo. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Então, a justiça de Deus que Paulo está falando aqui não é a justiça executada de Deus, como era, por exemplo, executada sobre o povo de Israel quando se rebelavam contra Deus, mas é a justiça de Deus pela justificação por meio de Jesus. Jesus, quando deu sua vida e ressuscitou, ele garantiu o perdão dos pecados. O homem foi justificado gratuitamente pela graça de Cristo, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, e somente desta forma o homem é justificado. Por isso, o justo vive pela fé,
Por isso, Paulo argumenta isso. O justo viverá da fé, desta fé que traz a justificação em Cristo Jesus. Por crer em Jesus, ele é justificado, ele tem vida, vida eterna. E Paulo conclui a leitura de hoje dizendo que na sua paciência Deus deixou de punir o homem pelos pecados cometidos anteriormente, justificando-os agora através do sacrifício de Cristo, purificando este homem através do sangue de Cristo derramado na cruz. Paulo então iniciou a sua fala dizendo que em nada os judeus são superiores aos gentios, mas é preciso fazer aqui uma observação. No capítulo anterior, Paulo começa dizendo que os judeus tinham uma diferença sim, mas ele está falando de coisas distintas. Ele começou dizendo que tinha um diferencial sim sobre os judeus, mas era relacionado a uma responsabilidade, porque chegou primeiro para eles a lei. Eles receberam a lei. Eles foram responsabilizados em passar essa lei para frente. Era para ser passado de geração em geração. Então eles tinham esse diferencial. Agora Paulo está dizendo que não há diferença entre judeus e gentios, mas é sobre outro aspecto. É sobre eles não serem melhores, não ser reservado para eles a salvação exclusiva, mas todos são iguais. Debaixo da lei, todos os homens são pecadores, todos foram destituídos da glória de Deus e, portanto, todos necessitam e carecem deste perdão que vem por meio de Jesus Cristo. Então, até amanhã, se Deus disser que sim.